servir a Cristo, é a nossa salvação. Mas vamos para o tema, onde a gente acabou de ler, que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Glória a Deus. Este nome Naamã, ele tem um significado muito importante. Esse nome Naamã, ele tem um significado de agradável. Se vocês estudarem e pesquisar, você vai ver que este homem, o significado da palavra dele significa agradável. Mas é importante também eu dizer que na Síria e na cidade de Israel, próximo ali à terra de Arã, houve uma colisão política muito terrível, uma certa crise, como podemos dizer, uma guerra entre a Síria, o povo de Israel, ali na terra de Arã. Só que quando houve esta guerra, o povo da Síria fez uma aliança com o povo de Israel, porque por certo eles eram inimigos. Eles não se, como pode dizer assim em palavras bem populares, eles não se batiam muito bem um com o outro. Só que por causa dessa colisão política, o povo de Israel acabou fazendo uma aliança com o povo da Síria. É aí aonde entra a história desse capitão do exército chamado Naamã, que era um excelente homem. O texto diz que ele era um homem que andava com muito conceito e agradava o seu senhor. Quem era o seu senhor? Um homem maior do que ele, por ele ser um capitão do exército de muitas pessoas. Quem ficava acima dele era o rei, ou seja, o rei da Síria. Só que este homem, o texto vai nos dizer que ele era um homem leproso. Glória a Deus. Leproso. Quem era leproso naquela época? Eu não sei se alguém aqui de vocês já pôde ver uma pessoa leprosa. Uma pessoa leprosa, as carnes, ela fica desacerando, ela fica cheia de bolhas e saindo secreção. Nos tempos antigos, pessoas assim não poderiam de forma alguma se aproximar da sociedade. Já preguei sobre isso aqui. Não poderia se aproximar de ninguém, porque a doença era e é contagiosa. Glória a Deus. Agora vamos imaginar aqui um homem sendo com este nome agradável, um homem de bom conceito que agradava ao seu senhor, um homem que era capitão do exército naquela época, mas ele carregava uma lepra terrível no seu corpo. Glória a Jesus. Aí vamos imaginar o capitão do exército naquela época, ele se vestia para ir para uma guerra, só andava bem vestido, com as suas armas, com as suas proteções. Só que por dentro dele tinha algo que ninguém poderia ver, só ele sabia o que estava acontecendo na vida dele. Agora vamos
Preste bastante atenção, um homem que sai para batalhar, para defender um povo, defender uma nação, volta para a sua casa e agora chega um momento de ele tirar as suas vestes de guerra, tirar as suas vestes reais, para, quem sabe, até mesmo se banhar, tomar um banho e, quem sabe, até mesmo e deitar no seu leito junto com a sua esposa. O que seria que passava pelo coração de Naamã? O que seria que passava pelos pensamentos de um homem como esse? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o texto vai nos dizer que quando eles saíram para guerrear, juntamente com o povo de Israel e a Síria, que eles voltaram para a sua terra, leva com eles o quê? Uma jovem. Leva em cativo uma jovem, uma menina, podemos dizer assim, que esta menina agora na terra da Síria começou agora a ser serva da esposa de Naamã. Ela foi raptada da terra de Israel e vai para a terra da Síria, e lá começa ela a servir a esposa de Naamã. Só que ao conviver com esta família, esta jovem, esta menina, chega para a sua senhora, a sua patroa, e diz assim: olha, se o meu senhor Naamã estivesse com o homem de Deus lá na terra de Israel, por certo ele ficaria curado da sua lepra. Olha que fé de uma jovem. Olha para a fé de uma jovem. Se o meu Senhor tivesse com o homem de Deus que está na terra de Israel, ele ficaria purificado da sua lepra. Aí eu pergunto para vocês: é fácil um homem sendo capitão do exército ouvir o conselho de uma criança, de uma jovem que foi raptada para a sua terra? Não. Por aí você pode imaginar a situação que vivia este homem leproso chamado Naamã. Que quando ele ouviu o conselho da menina, o texto vai dizer que ele se prontificou e chegou para o rei da Síria e se apresentou e levou as palavras que a serva dele tinha dito para o rei. Aí o rei chega para ele e diz assim: olha, vai porque eu vou enviar uma carta para o rei de Israel, que te receba lá, para que você fique curado desta lepra, desta enfermidade. E assim sucedeu. O rei da Síria enviou a carta para o rei de Israel para receber o capitão Naamã. Quando o rei de Israel recebe a carta, que ele lê, está lá escrito: está escrito na carta que o rei da Síria estava enviando o seu servo para que fosse curado da lepra. Só que o rei de Israel se achou incapaz. Quando o rei de Israel recebeu esta carta, ele achou
que era um confronto a ele. Porque o texto vai dizer que ele rasgou as suas vestes reais e exclamou dizendo: por acaso sou eu Deus para dar vida e para tirar a vida? Para que este homem envie o seu servo para eu curar? Por certo, ele está querendo corromper a aliança que fez conosco. Aí o profeta se apresenta. Aí o profeta Eliseu se apresenta ao rei de Israel, dizendo assim: olha, por que tu estás assim, atemorizado? Por que tu rasgaste as tuas vestes? Rasgar as vestes real, um rei rasgar as vestes reais naquela época, era como se ele estivesse recebendo uma notícia que estava entrando em crise o país. Que o país ia entrar em desespero, em crise financeira, peste, fome, alguma coisa semelhante. Quando um rei rasgava suas vestes naquela época, simbolizava isso. E o profeta Eliseu disse: por que tu rasgaste as tuas vestes? Vai e diz a ele que ainda há profeta em Israel. Glória a Deus. Vai e diz a ele que ainda há profeta em Israel. Quando o mensageiro chegou, aí o profeta Eliseu chega e diz assim: olha, vai lá, fala para o capitão Naamã que ele desça 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará purificado da sua lepra. Quando o mensageiro vai e entrega o recado a Naamã, Naamã aí agora começou a murmurar. Naamã agora começou a questionar, dizendo que porque ele me pediu para que eu descesse 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Não seria mais fácil ele pôr a mão sobre a minha cabeça e invocar o Deus dele e eu ficaria curado da lepra? Por isso, igreja, que muitas pessoas deixam de receber aquilo que Deus está dando na sua vida, porque ao invés de cumprir aquilo que o profeta, aquilo que Deus está falando, começa a murmurar com aquilo que Deus estabeleceu, porque ele achou que era difícil, que era algo muito ruim que ele tinha que fazer, que era um sacrifício. E ele começa a dizer: não seria mais fácil ele impor a mão e eu ficaria curado da lepra? Aí um homem que andava do lado do profeta, o homem que andava do lado de Naamã, falava assim: meu senhor, se ele te pedisse para te fazer uma coisa mais difícil, por certo o senhor faria. Quanto mais o senhor descer 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Glória a Jesus. E o capitão vai dar 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão, e quando sobe purificado da sua lepra. Louvado seja Deus. O texto vai nos dizer que ele ficou como pele de criança. Aleluia. Ficou como pele de criança. Foi aí que ele veio reconhecer que verdadeiramente o Deus que deveria ser servir era o Deus de Israel e não os deuses que ele servia. Glória a Deus. O Deus de Israel. Eu já ouvi pessoas dizerem por aí que 7 é a conta do mentiroso, é o número do mentiroso. Alguém já ouviu dizer isso?
Muitas pessoas já ouviram dizer que a 7 é o número do mentiroso. Mas a Bíblia revela, a Bíblia deixa bem claro que 7 é o número da perfeição de Deus. Foi quando Deus estabeleceu, criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou. A Bíblia no livro de Ezequiel fala dos 7 Espíritos de Deus. Então o número 7 revela a perfeição do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é que essa reflexão traz para a nossa vida? O que é que nós aprendemos no dia de hoje para as nossas vidas? O que é que esta lepra ela representa hoje nos dias das nossas vidas, hoje em dia? A lepra ela representa o pecado. O pecado na vida do ser humano hoje é a pior lepra que pode existir na face da terra. Louvado seja Deus. E aquele homem estava leproso de uma forma, estava em pecado, apesar de ser um homem agradável, apesar de ser um homem capitão do exército, mas ele carregava lepra, ele carregava pecado, porque ele adorava era outros deuses, os deuses da Síria, os deuses estranhos. Mas depois que ele reconheceu o Deus de Israel, o Deus que fez todas as coisas, ele mergulhou 7 vezes nas águas do Rio Jordão e foi purificado de todo o seu pecado e toda a sua lepra. Assim é a nossa vida. Assim somos a nossa vida. Cada tempo que nós passamos na presença de Deus, Ele está nos purificando dos nossos pecados. Ele está nos purificando de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu percebo que a igreja hoje, o povo está um pouco cansado, um pouco desanimado, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Eu tenho certeza que você vai sair daqui fortalecido. Glória a Deus. Fique de pé que eu vou ministrar a oração de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui